Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor me deu. Está escrito lá em Marcos capítulo 14, do 35 ao 36. E a gente vai dar uma voltinha aí pela Bíblia para completar aquilo que Deus me revelou e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Marcos 14, do 35 ao 36. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E esse é o primeiro versículo. E Deus trouxe ao meu coração a respeito dessa palavra que chama intimidade, em contraste com a palavra que é o mal do cristão de hoje em dia, que é a religiosidade. Então vamos lá. Aqui nesse texto a gente vê Jesus se dirigindo ao Pai, a Deus como Abba, que significa papai, papaizinho. E o que a religiosidade tem trazido hoje é enquadrar Deus nos nossos rituais, nos nossos padrões, e a gente sabe que Deus não pode ser enquadrado porque Ele é perfeito. Muitas vezes a religiosidade é o fato de a gente se dirigir a Deus como Senhor, sabendo que a gente pode chegar a um nível melhor, a um nível mais íntimo com Deus. E isso nos impede de ter total intimidade com Deus. A gente quer ser santo demais às vezes, a gente força muita barra com Deus, a gente chama Ele de Senhor e a gente faz aquelas orações extravagantes e nada daquilo sai do nosso coração, mas só da boca para fora. E a gente acaba se afastando de Deus mesmo sem querer. Continuando na leitura, em Marcos capítulo 15, no versículo 38, para complementar aí essa palavra também, a gente lê aqui. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então, naquela época, antes de Jesus Cristo morrer, naquela época, sim, o homem não tinha total e livre acesso a Deus. O homem era impedido por um véu. Somente o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E o véu que separava o homem da total intimidade com Deus, da total presença de Deus, foi rasgado. Ou seja, Jesus abriu o caminho ao Pai. Assim como ele diz lá em João 14,6, ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, vem através de mim, porque eu posso te levar ao Pai, ninguém mais pode. Jesus rasgou o véu e hoje a gente tem livre acesso mesmo para estar diante de Deus. A gente não precisa de ter culpa para chegar diante da presença de Deus. E muitas das vezes, por religiosidade, por uma falsa santidade, a gente tenta costurar o véu. A gente tenta desfazer aquilo que Jesus fez na cruz. A gente acha que a gente precisa ser santo demais para chegar na presença de Deus e isso não é verdade. A gente acaba nos impedindo de chegar ao Pai, a falsa santidade, e que nos leva até Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que é aquela parábola do fariseu e do publicano. E como a gente já sabe, o fariseu ele se colocava de pé e orava de si para si mesmo. Olha como a Bíblia relata. Desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então aí você vê a falsa santidade que mascara a religiosidade de hoje. A gente acha que porque a gente ora, a gente é melhor do que os outros. A gente pensa porque a gente jejua, a gente é melhor do que os outros. A gente pensa que eu oro e acontece um milagre, eu oro e expulso o demônio, ou eu louvo no púlpito da igreja, eu sou melhor do que alguém. E isso não é verdade. Este não é o cristianismo que Jesus Cristo pregou. Então a gente precisa realmente dessa mudança de entendimento. A gente precisa de
parar de enquadrar Deus nos nossos padrões e começar a olhar para Jesus Cristo, que tem que ser o nosso alvo. A gente tem que imitar Jesus, não ficar olhando para um ou para outro, nem se comparando para um ou para outro. Seguindo a nossa leitura, lá em Mateus 23, no versículo 13 e alguns outros, Jesus dando várias advertências aos fariseus. E a primeira: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Lá no versículo 24 também Deus dá outro alerta: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E é isso que a religiosidade traz para a gente hoje. A gente ora, a gente louva e muitas das vezes a gente se mascara de uma falsa santidade, quando na verdade a gente está sendo consumido, a gente está sendo escravizado pelo pecado. Às vezes você aí que está do outro lado pensa que porque você ora, ou porque você canta, ou porque você tem o dom de tocar, você pensa que você é alguém. Mas Jesus está dizendo hoje para você: preste atenção para não se comparar e se colocar acima dos outros. Porque Deus sabe o seu pecado, Deus sabe o meu pecado. E se você tenta se mascarar de santo, de crentão, de santão, você tem muito a perder por causa disso. E continuando a nossa leitura também, em Mateus 25, a gente tem mais alguns exemplos, mais algumas palavras para poder confirmar aquilo que Deus trouxe ao meu coração hoje. Lá em Mateus 25, no verso 28 até o 30. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que se tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então presta atenção, se você acha que você tem, a Bíblia acabou de falar, vai ser tirado de você. Se você tem pouco, vai ser tirado de você, mas se você tem muito, vai ser acrescentado. Continuando aqui, Mateus 25 também, 44. E quando fala do grande julgamento, e eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O Senhor, você repara aqui que aqueles que se achavam certos ou que achavam que herdariam o céu, chegam: Senhor. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui nesta hora, ele está querendo dizer que não adianta você crer e não adianta você respeitar Jesus se você não tem relacionamento com Ele. Não adianta você curar, não adianta você expulsar demônio, não adianta você louvar se você não tem intimidade com Jesus, se você não tem vida que se parece com a vida de Jesus e se você não tem relacionamento com Deus. Lá em João 14,6, mais uma vez Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não existe outro caminho além de Jesus. O caminho foi estabelecido. E Jesus trouxe essa liberdade para a gente. Agora seguindo a nossa leitura lá para Mateus 10, 28. A Bíblia nos fala exatamente isso. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, você só tem dois destinos no final da sua vida. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E não adianta vir com essa baboseira de: eu não acredito nisso. Não importa se você acredita, vai se cumprir e acabou.
Ou seja, você, a partir de hoje, tem o direito da escolha. Ou você continua nessa sua vida hipócrita de falsa santidade, de religiosidade, ou você se converte, ou você se arrepende dos seus pecados e passa a ter uma vida semelhante à de Jesus. E para terminar, lá em Mateus 7 também, lá em Mateus 7, exatamente o que a palavra diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ou seja, se você faz a vontade de alguém é porque você tem relacionamento, você crê, você respeita e, acima de tudo, você ama e tem relacionamento com essa pessoa. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. É isso que Jesus quer dizer aqui. Ou seja, não adianta você crer, não adianta você respeitar Jesus se você não tiver intimidade, não tiver relacionamento com Ele. Então que você tenha isso na sua mente. Para finalizar, lá em Tiago, no primeiro capítulo, os versículos 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E também o último versículo da palavra de hoje, em Tiago 2, 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, se você realmente quer uma vida de cristianismo, tenha fé, creia em Deus, tenha respeito principalmente e, acima de tudo, tenha intimidade com Deus. Creia e saiba que é possível sim viver um cristianismo sem religiosidade, sem falsa santidade e sem hipocrisia. Cristianismo verdadeiro é cristianismo à semelhança de Jesus. E que isso fique marcado no seu peito, marcado no seu coração, que o Senhor possa estar abençoando você, possa estar gerando isso no seu espírito e possa estar te guiando. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.